Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Hoje vamos estudar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não anda os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai e mãe seja morto. Vós, porém, dizes: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é oferta. E já lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vos transmitis. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho de hoje diz que antigamente os fariseus, eles criticavam Jesus porque Jesus não seguiam as regras, né? Por exemplo, de lavar as mãos para poder comer. Mas Jesus, ele dá uma lição nesses fariseus, né? Ele fala uma coisa muito importante, que eles só falavam de Deus da boca para fora. No coração eles não tinham nada. Então, antigamente, esses fariseus, eles ensinavam o que eles queriam. Então, eles ensinavam a parte humana deles, não exatamente o que a palavra de Deus queria dizer. Então, isso serve para nós hoje em dia, porque muitas vezes a gente vai na missa e a nossa cabeça, o nosso pensamento não está ali em Deus, não está ali em participar. Às vezes a nossa cabeça está pensando nos problemas, às vezes a nossa cabeça está pensando no que vai fazer depois da missa, no churrasco que vai ter que ir. Então é isso que ele quer nos mostrar hoje nesse evangelho, que muita gente fala dele, mas da boca para fora, não sente ele no coração, não guarda, né? Não tem aquele íntimo com Deus. Então, a gente tem que se policiar mais, né? Prestar mais atenção na missa. Não ficar pensando no que vai acontecer depois que vai sair dali. A gente tem que colocar mais o coração em Deus. Igual Jesus faz aqui, né? Ele não liga para as leis do homem. Antigamente, esses fariseus, eles catavam os mandamentos de Deus e colocavam as coisas dele, né? As coisas humanas em cima desses mandamentos, para que no coração deles eles possam ter paz, né? No caso, assim,
manipulavam a palavra de Deus para eles se sentirem bem. E as pessoas, né, ficavam meio aflitas, né? Mas aí Jesus vem e diz que não é assim, que muitos desses fariseus estavam fazendo isso, estavam falando dele da boca para fora, mas no coração estava cheia das coisas humanas, né? Porque o nosso lado humano sempre está ali, tentando aflorar, né? Muitas vezes a gente vê mais o humano da gente do que faz as coisas para Deus. Então, a gente tem que ver, tem que se policiar mais nessa parte. Na hora que a gente for na igreja, tenta prestar mais atenção na palavra do padre, presta mais atenção nas orações, né, que lá tem. Quando o padre fala assim na missa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, que a gente responde, né? Será que seu coração está em Deus mesmo? Será que você está doando o seu tempo para Deus, doando o seu coração para Deus, ou você está ainda com o coração aqui no humano, aqui com as coisas da terra, as coisas passageiras? Porque somente o céu é eterno. Então a gente tem que sim procurar mais a presença de Deus, procurar mais, prestar atenção mais na palavra, ler mais a palavra de Deus, pois somente o céu é eterno. As coisas da terra passam, então não adianta você ir numa missa e ficar pensando no que você vai fazer depois de lá. Você tem que viver o momento, porque ali está o Deus vivo, ali você vai comungar o corpo de Cristo. Então você tem que sim encher o seu coração com o Espírito Santo, encher a sua mente com as coisas de Deus, prestar atenção no que o Padre está falando, porque dali você tira muitos ensinamentos. A missa, ela serve para quê? Você aprende dentro da igreja e você vive lá fora. Então, você não vai ali só para escutar a palavra, comungar o Cristo e ir embora. A partir do momento que você comunga, o Cristo vive em você, o Cristo está em você. Então, você pode transmitir esse Cristo vivo para as pessoas ao seu lado, ao seu redor, para as pessoas que você encontra depois da missa. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção na palavra, não fazer igual, prestar atenção e viver, né? Não fazer igual os fariseus, que eles catavam as palavras, os mandamentos de Deus e revertiam para o que eles queriam ensinar, para o que eles queriam passar para as pessoas, que não era Deus falando, era eles, era o humano deles que eles queriam dar para as pessoas, né? E assim eles se sentiam bem dentro deles. Espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje, espero que vocês prestem mais atenção na missa, né? Porque é um momento muito importante, é um momento que a gente tem que estar ali, a gente tem que estar com a cabeça e o coração em Deus, a gente tem que aproveitar cada momento, porque depois que a gente comunga o corpo de Cristo, o Cristo vive em nós. Que vocês tenham uma ótima terça-feira e fiquem com Deus.